Salve galera, tranquilo? Hoje contaremos a história da fé de um guerreiro imbatível que é abalada depois que ele acidentalmente causa a morte de seu oponente durante uma batalha. Agora, ele precisa embarcar em uma longa jornada para pagar por seus pecados e encontrar perdão. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Mega Filmes Resumo. Hoje vamos rever a história do filme Imbatível de 2000, então prepare-se. Uma arena subterrânea na cidade ucraniana de Kiev. O famoso boxeador Uri Boyka realiza um ritual de oração antes de entrar no ringue para uma nova luta. Ele está determinado a derrotar seu oponente e não medirá esforços para atingir seu objetivo por meio de golpes precisos e poderosos. Ele nocauteou seu oponente com facilidade e foi aplaudido de pé na prisão de segurança máxima. Também há batalhas subterrâneas com os lutadores mais temíveis da Rússia. Ele caminhou até o ringue para destruir seu oponente, que até tentou nocauteá-lo. Mas seus socos e chutes não tiveram efeito em Komar, que decidiu revidar e o nocauteou com apenas alguns socos. Após derrubar o oponente, o lunático agarrou-o pelo pescoço e começou a socá-lo no rosto, acertando 6 socos. O homem morreu alguns dias depois da batalha final, e Boyka foi à igreja para doar alguns livros. Durante a conversa, o pastor agradeceu ao homem pela ajuda que ele prestou à igreja, mas garantiu que esse não era o caminho a seguir se ele quisesse buscar a salvação. Apesar de saber que brigar é a ocupação do menino, o padre disse que para Deus a violência nunca é solução e ele jamais a aprovará. O comportamento de Yuri. No entanto, o homem respondeu que era um talento dado a ele por Deus e que desperdiçá-lo seria um pecado. Mais tarde, eu queria que o empresário usasse um chapéu, trazendo boas notícias. O homem alegou que conseguiu uma parceira legal para ele. O jogo será realizado em Budapeste durante o Campeonato Europeu e quero convencer o olheiro a assistir ao próximo jogo em Boyka. Naquela noite, Boyka enfrentará Vitor, e o vencedor se classificará para o Campeonato Europeu. Depois de rezar, Boyka foi até o ringue de boxe. Então, Vitor apareceu e o árbitro anunciou o início do duelo. Vitor continuou a atacar, mas não conseguiu desviar dos golpes do oponente, atacando com socos e chutes poderosos. Ele conseguiu nocauteá-lo segundos depois do início da luta, mas Vitor se levantou. Obviamente, ele não estava disposto a perder esta batalha sangrenta. O homem atingiu o oponente nos olhos várias vezes, mas o homem invencível rapidamente recuperou o controle da luta e atingiu o oponente no pescoço. Depois de alguns segundos, porém, Vitor se levantou e decidiu continuar lutando. Boyka logo o derrubou novamente. Ele não era mais capaz de se defender. Boyka o mantém no chão porque não quer machucá-lo. No entanto, Vitor precisava se classificar para o Campeonato Europeu, então decidiu continuar jogando. Portanto, Boyka precisa dar o golpe final para deixar o vencedor completamente inconsciente e se tornar o vencedor deste duelo. Os olheiros ficaram muito orgulhosos e lhe disseram que ele jogaria no torneio em Budapeste em 2 semanas. Se você vencer o jogo, ele chegaria aos profissionais, mas se perdesse o sonho, tudo estaria acabado. Ele queria se orgulhar de seu lutador porque Boyka estava prestes a realizar um grande sonho. Quando ele estava prestes a ir para casa, o homem lhe entregou um pacote contendo o pagamento da partida e foi embora, enquanto Boyka Veikert, que estava torcendo, foi levado ao hospital e retirado em uma maca. A enfermeira disse que o estado do menino era grave. No dia seguinte, durante uma conversa com seu agente, ele descobriu que Vitor morreu poucas horas depois da luta. Ele queria dizer que Boyka não seria responsabilizado porque o que aconteceu foi apenas um acidente. O guerreiro lembrou-se do que o padre lhe havia dito. Ele se sentiu extremamente culpado pelo que aconteceu. Boyka pede para ver o conteúdo do armário de Vitor e encontra uma foto de Vitor e sua esposa em um envelope. Ele escreveu uma carta na qual estava chocado com a situação e pediu ao seu gerente que lhe arranjasse um passaporte falso para que ele pudesse ir para a Rússia. Ele quer visitar a viúva de Vitor e tentar dissuadi-lo da ideia. Afinal, Boyka é muito requisitado por lá, mas o homem garante que precisa fazer isso. Estarei de volta antes de você partir para Budapeste, Rússia. A família e os amigos de Vitor se despediram dele. Ará e sua gangue apareceram na igreja, e o espírito ficou incomodado com a presença do bandido no funeral do marido. O homem olhou para ela de longe. No final da cerimônia, ele lembrou à mulher as dívidas do marido e garantiu que, se o espírito aceitasse, ela se casaria com ele. A dívida será perdoada. No entanto, ela alegou que trabalharia no clube dele e pagaria o empréstimo que ele havia feito. Naquele dia, ele queria dar o passaporte falso ao menino. O homem desapareceu em uma minivan e foi levado para um posto de controle militar. Os soldados de lá não têm acesso à internet, então se você boicotar, isso não vai chamar atenção.
Você conseguirá passar por isso sem problemas. Atravesse a fronteira para a Rússia. Os soldados foram até a casa alugada e alugaram um quarto com sua mala. O homem carregava uma cruz, que pendurou na parede da sala. Então ele foi até o endereço do remetente na carta. Chegar lá, ele percebeu o lugar. Parece uma escola. Enquanto observava de fora, ele avistou o espírito e o reconheceu imediatamente. A mulher percebeu a presença do menino e olhou para ele. Mais tarde, foi registrado que um carro apareceu e o motorista ordenou que os espíritos o acompanhassem. Embora Boyka pergunte ao segurança para onde eles estão indo. O homem então chega ao endereço e descobre que os espíritos estarão trabalhando em um palco secreto. Assim que entrou no clube, Igor começou a brigar com outro homem. Embora os músculos de Igor não fossem tão fortes quanto os de seu oponente, ele era muito ágil e conseguia derrotá-lo com relativa facilidade. Enquanto seu oponente se contorce no chão, Gord desfere um golpe final e o chuta no rosto. Enquanto ele comemora sua vitória, ele olha para o espírito e caminha em sua direção. A mulher pergunta por que ele a está seguindo e o homem diz que veio de longe para falar com ela. Durante a conversa, Ishvar e sua equipe de segurança apareceram e o homem ordenou que Alma voltasse ao trabalho. Ele então mostrou sua arma e disse que queria falar com Boyka lá fora. Saul estava na sala assistindo às imagens de segurança e foi quando viu o soldado. Ele o reconheceu imediatamente e ficou curioso para saber o que aquele homem estava fazendo na arena eslava ao ar livre. Ele manda o homem ir embora e diz que se envolveu com a mulher errada porque agora a alma dela pertence ao seu chefe. Entretanto, quando Boyka percebeu que o homem não tinha intenção de ir embora, ele insistiu em falar com a mulher e perguntou quando ela sairia do trabalho. Ishvar ordenou que seus colegas lhe ensinassem uma lição. 2 seguranças então se uniram para espancá-lo. Mas quando Boya viu do que o homem era capaz, livrou-se deles facilmente. Uma arma foi apontada para sua cabeça. Mas o guerreiro conseguiu desarmá-lo e nocautear o inimigo. Após remover a arma, Olab e seus homens aparecem e elogiam Boyka por sua performance. O velho propôs lutar em seu próprio ringue de boxe, mas Boyka e companhia não estavam interessados na proposta. O homem diz que está ali para falar com espíritos, e ao ouvir isso, Obi fica muito irritado. Ele disse que ninguém poderia se aproximar da mulher sem sua permissão e alegou que a alma dela pertencia a ele, assim como toda a cidade. Por fim, ele ameaça o menino se ele tentar falar com os espíritos novamente. Ele morrerá, mas isso não será o suficiente para assustá-lo, e na manhã seguinte ele tentará falar com a mulher. De novo, o segurança foi enviado pela Zoar para monitorar o centro comunitário. Ele tentou impedi-lo de entrar, mas conseguiu derrubá-lo com um soco. Quando ele encontra o espírito, a mulher está lendo para algumas crianças, mas ao vê-lo, o espírito vai até ele, querendo saber o que o homem quer dela. Então Boyka finalmente teve a chance de falar com a mulher e lhe contou que havia conhecido seu marido. Ele então diz que sente muito pela sua perda. Alma, obrigado, e pergunta se Zubia está incomodando você neste momento. A viúva disse que o homem havia tomado dinheiro emprestado desde que seu marido morreu, para que ela e o marido pudessem abrir o centro comunitário. Alma começa a trabalhar para Zobi para pagar suas dívidas. A mulher então exige que Boyka conte como conheceu Vitor, e o lutador revela que ele foi responsável pela morte de Vitor. Embora tenha sido apenas um acidente, ele ainda se sentia culpado e queria doar o dinheiro que ganhou na luta para as almas. Entretanto, a viúva alegou que não queria o dinheiro manchado de sangue e ordenou que o guerreiro fosse embora. Ela decide pagar a dívida de Alma Boyka, vai ao Surb Club e se oferece para lutar no ringue em troca de sua liberdade. O acordo era que os meninos jogariam 3 partidas por semana. Se ele vencer todos os duelos, a alma será libertada da dívida, mas há uma condição: o guerreiro deve derrotar o grande campeão. Yuri aceita o acordo e diz que lutará contra Igor na batalha final. Por fim, ele perguntou se havia algum lugar onde pudesse treinar e disse que Boyka poderia usar uma academia a 5 quarteirões de distância até o boxeador ir embora. O gangster pediu ao homem que não se esquecesse de que aquilo era seu território. Ele é quem faz as regras. Ao chegar na academia, Boyka começa a treinar e logo um dos lunáticos aparece para incomodá-lo. Após alguma provocação, Boyka fica estressado e dá um chute no rosto do idiota, fazendo cair inconsciente no chão. Naquela noite, ele jogaria sua primeira partida contra o Bora Istv. Desde o início, Boris mostrou que era mais ágil, mas o habilidoso boy conseguiu compensar essa desvantagem. Enquanto olhava para o chão, Shobi ficou surpreso com o desempenho do garoto. Apesar de saber que o garoto era famoso, ele nunca tinha visto o guerreiro imbatível pessoalmente. Poucos minutos depois do início da batalha,
Boyka é declarado vencedor e Isabel o parabeniza pela vitória e lhe traz um copo de água enquanto ele descansa. Nesse momento, Boyka perguntou à mulher se ela conhecia outro lugar para treinar, porque a academia no final da rua estava infestada de ratos. O espírito então pede que ele vá ao centro comunitário no dia seguinte, pois ela permite que ele use a academia de lá. Na manhã seguinte, Boyka apareceu e, como combinado, a mulher o deixou usar a academia onde seu marido costumava treinar por alguns minutos. Mais tarde, algumas crianças vieram vê-la treinar. 2 noites depois, o boxeador apareceu para a segunda luta. Desta vez, ele terá que enfrentar 2 oponentes ao mesmo tempo. Como leões famintos, os irmãos cercaram o rival e o atacaram juntos. Mas Boyka os derrubou um por um com seus socos e chutes perfeitos. Os 2 homens se levantaram e continuaram a atacá-lo. A atenção do menino foi distraída por um de seus irmãos. O segundo chute o atingiu com força na parte inferior das costas, dificultando sua caminhada. Entretanto, quando ele se transforma em um espírito que o observa, o guerreiro retorna à luta e derrota os 2 irmãos ao mesmo tempo. Ele se machucou e saiu mancando da arena, e Alma decidiu ajudá-lo depois do jogo. Quando o menino voltou ao centro comunitário, a mulher preparou uma pomada de ervas para aplicar em suas costas e tratou seus ferimentos. O espírito afirma que não precisa lutar por ela e pode deixar a cidade a qualquer momento. Boyka então pergunta a Alma por que ela não foi embora. A viúva disse que não havia um centro comunitário e que este lugar era um sonho para ela e seu marido. Essas crianças podem se juntar a gangues ou formar organizações piores. Depois que a mulher foi embora, o homem voltou para o quarto para descansar, com muito medo das consequências dessa terceira briga. Avir ofereceu dinheiro à polícia. Na tentativa de tirar Komal da prisão e levá-lo para uma briga em um clube, o policial se recusa porque correria o risco de perder o emprego. Mas o árabe prometeu que, além do dinheiro, entregaria ao oficial um dos fugitivos mais procurados da Rússia. Quando ele descobre que pode ser capturado em Ikafu, ele aceita o acordo e promete levá-lo para a última batalha, onde ele desiste do duelo. Aqueça seu corpo enquanto corre. Boyka recebeu uma ligação do diretor. Seu agente disse que os estádios estavam lotados de fãs esperando para vê-lo lutar, e seu nome estava estampado em jornais e outdoors. Após o duelo com Igor, os lutadores deveriam embarcar em um ônibus que partiria às 21h45. Em uma ligação com seu agente, o homem prometeu que estaria presente. Algumas horas depois, Boyka entrou na arena para sua luta final. Igor estava confiante afinal, ele nunca havia perdido uma luta no ringue de boxe. Igor levou a melhor no começo da luta, enquanto Boyka já estava cansado porque essa era a terceira luta em uma semana. Além disso, dores nas costas podem limitar suas atividades. Mas ele ainda foi capaz de manter o equilíbrio com o oponente e de chutar e golpear em pé de igualdade. Até que a batalha terminasse, o coração estava imerso em tristeza. A vitória de Boyka significou sua liberdade. Mas a mulher sabia que ele não estava em boas condições. Após vários minutos de luta, Igor derrubou seu oponente no chão e o agarrou pelo pescoço. Boyka se inclinou para trás para tentar se livrar dele, mas Igor rapidamente se levantou e o acertou no rosto com um chute giratório. Depois de derrubá-lo, o lunático chutou Boyka na coluna com o calcanhar. Ele então o agarrou pelo pescoço e o golpeou repetidamente nas costas. Quando Boa está prestes a perder a batalha, a verdadeira força do furioso Boa é revelada, não importa o quanto Igor reaja. Ele não conseguia deixar isso passar. Após uma série de socos e golpes sincronizados, o rival imbatível merece um lugar na lista de adversários. Naquele momento, Alma não conseguiu conter a alegria, e Boyka também ficou aliviado por ter cumprido sua missão. Agora ele precisa voltar logo para a Ucrânia. Mas enquanto isso, Olbi tem outros planos para ele. O rapaz se prepara para ir embora, e o homem diz que, para a alma ser livre, o lutador precisa derrotar o campeão, como diz o acordo, ou a mulher continuará endividada. Todos sabiam que quando ele disse meu guerreiro Zobia ele queria dizer Igor, mas o gangster, além de ser um aproveitador covarde, também era um mau perdedor, então ele decidiu mudar o acordo no último minuto para perdoar a dívida de Alma. Boyka tem que vencer Komar. Mais conhecido como Pesadelo, ele veio direto da prisão para competir. O monstro tinha o dobro do tamanho de Boyka e, apesar dos golpes certeiros, permaneceu de pé. Quando Boyka ficou desorientado, ele agarrou Boyka pelo pescoço, deu-lhe uma cabeçada e começou a dar-lhe joelhadas no peito, derrubando-o no chão, mas Boyka rapidamente se levantou e continuou lutando. Ele lançou vários golpes em seu oponente, mas nenhum deles foi suficiente para enfraquecê-lo. Após receber vários golpes na cabeça, Boyka desmaiou por alguns segundos,
mas ao ver a felicidade no rosto de Sorbu e o desespero em sua alma, não desistiu da luta. Ele acertou mais alguns golpes no oponente e se levantou. Komar o derrubou no chão novamente, e Boyka mal conseguia ficar de pé devido à dor na coluna. O homem imbatível se levantou com dificuldade e chutou o monstro diversas vezes no rosto. Depois de alguns socos, ele conseguiu desequilibrar Komar com o uppercut e derrubá-lo no chão. Ele então usou suas habilidades de Jiu-Jitsu para torcer seu braço, imobilizando-o. Quando o homem se levantou, Boyka o chutou para fora do ringue e incrivelmente venceu a luta novamente. Entretanto, Orb quebrou sua promessa novamente e enviou seus guardas para atacar os guerreiros. Enquanto isso, o vilão captura a alma e a leva para seu quarto. Os clientes ficaram horrorizados com a situação e fugiram do clube em desespero. Ao ver a alma em perigo, Boyka se levantou, pegou um taco de beisebol e nocauteou os guardas enquanto o guerreiro eliminava todos que surgiam em seu caminho. Outro segurança apareceu e atirou no braço dele. Mas Boyka jogou um pedaço de pau nele, deixando-o inconsciente. Slow então aparece e atira no joelho do homem. Felizmente, Boyka encontrou uma arma no chão. E pegue de volta. Neste momento, Esawa cai do segundo andar, pega uma arma escondida em uma gaveta do quarto e desmaia. Depois retorna para matar Boyka e tomar sua alma como refém. O covarde tentou fugir, mas o guerreiro o alcançou e apontou sua arma para ele. Quando percebeu que sua vida estava em perigo, ele rezou e ordenou que Boyka largasse a arma, ameaçando matar a mulher. Então o homem largou a arma e, naquele momento, a alma mordeu a mão do velho. Boyka aproveitou a oportunidade para atacá-lo e levou um tiro no abdômen. Apesar disso, ele consegue pegar a gangue e dá vários socos no rosto de Sour. Então o estrangulou até ele morrer. Após destruir o demônio, o homem cai no chão e o espírito tenta convencê-lo a ir ao hospital, pois ele diz que precisa pedir ajuda a ela com algo. O lutador disse que no dia em que se conheceram, a mulher perguntou o que ele queria dela e, naquele momento, o rapaz não sabia bem como responder. Mas agora ele sabia o que o levou a ir para a Rússia. Ela precisa pedir perdão à mulher pelo que ela fez ao marido. Ao ouvir isso, a alma não sabia como responder e insistiu em levá-lo para longe daquele lugar. Mas um carro de polícia logo apareceu e os policiais algemaram Boyka. Antes de entrar no carro, o homem pergunta novamente ao espírito se ela o perdoou, e ela ainda não sabe o que dizer. 6 meses após cumprir sua pena em uma prisão de segurança máxima, Charnia Chomi Boyka recebeu uma visita inesperada e ficou surpresa ao encontrar um espírito. O homem não esperava vê-la em um lugar como aquele e perguntou como estavam as crianças do centro comunitário. A mulher disse que todos eram maravilhosos e mostrou algumas das pinturas que eles criaram para o festival. O espírito então se desculpou por não ter vindo vê-lo antes, mas agora estava pronto. Ela disse que quando o conheceu, não sabia o que dizer ou fazer. Esta mulher estava cega de ódio, mas Boyka mostrou a ela que ainda havia bondade no mundo. É por isso que a alma vai até a prisão e lhe diz que o perdoa e lhe agradece por lhe dar liberdade. Após ouvir isso, o soldado se acalmou, agradeceu à mulher e retornou à cela. Mesmo na prisão, Boyka continuou fazendo o que fazia de melhor. Ele continua invicto no wrestling secreto e seus companheiros de equipe poderão sair da prisão novamente e realizar o sonho de se tornarem boxeadores profissionais. Deixe-me saber nos comentários abaixo e nos vemos no próximo resumo deste canal.